Olá, seja bem-vindo ao canal Teologia Puritana em Defesa da Fé Bíblica. Meu nome é Luciano Firmino e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade, na verdade, concluir a nossa reflexão, tá certo? E o nosso estudo sobre o marxismo selvagem, o manifesto contra a ameaça do marxismo cultural, professor Egnaldo Hélio de Souza. Aqui, pra vocês verem, chegamos no último capítulo, capítulo número 6, que se chama Desafiando a Realidade. Certo? Então, durante todo esse tempo, apresentamos conclusões, dados, informações importantes para a vida cristã e necessariamente para a nossa revisão do aquilo que nós acreditávamos sobre política, né? Sobre o marxismo, sobre o socialismo, sobre a esquerda, tá certo? Fizemos um pequeno estudo, tá certo? E extraímos coisas boas e importantes para a nossa vida. Bem, nesse vídeo vamos terminar este vídeo fazendo uma reflexão muito importante em alguns textos bíblicos que devem fazer parte do nosso pensamento e da nossa atitude, tá certo? Antes de tudo, eu gostaria de citar uma pequena passagem de um texto de um livro, de um outro livro, que tem a ver, certo, com o que nós estamos conversando esse tempo todo. É o do livro do professor Antônio Gilberto, um calendário das profecias. Esse trecho é um estudo sobre os acontecimentos depois do Apocalipse, né? A visão dele sobre o arrebatamento, no caso a visão sobre o que acontece depois do arrebatamento. Aqui ele dá um exemplo de como é, vai acontecer depois do arrebatamento, com fatos que aconteceram no passado sem que o arrebatamento tivesse acontecido, tá certo? Tá pegando um exemplo e mostrando. E aqui eu estou pegando este exemplo que tem tudo a ver com a nossa reflexão para vocês verem algumas coisas a mais, tá certo? É dito assim, aqui, essa parte aqui, ó. Nunca em toda a história da humanidade houve nação que tenha adotado o ateísmo como religião oficial. Então, todo ateísmo, tá certo? Ele implica materialismo. Nesse caso aqui, o caso do nosso estudo é o chamado materialismo histórico, né, de Karl Marx, como religião oficial, a não ser a Rússia, liderando o bloco das nações soviéticas. Ela está na história como um país que se opõe a Deus, entre aspas, literalmente. Os 10 mandamentos do comunismo, subscritos pelos líderes comunistas, ensinam basicamente que não há Deus nenhum. Tá certo? A consequência disso é todo tipo de desordem social e espiritual. E se porventura existisse Deus, dizem eles, quem? Os comunistas, seriam proibida a sua entrada na Rússia. O líder russo Zinoviev disse em 1924: entraremos em luta contra Deus no tempo apropriado e haveremos de derrotá-lo. Só um momento. E haveremos de derrotá-lo em seu mais alto céu, subjugando-o para sempre. Stalin, antes de morrer, afirmou que, se houvesse Deus, ele haveria de destruí-lo, mas que provaria ao mundo que Deus não existe. Então, esses são um dos exemplos, que existem milhões de exemplos, para vocês verem que o socialismo, ou a esquerda, ou exatamente o marxismo, de onde tudo provém, o feminismo, o nazismo, o comunismo, realmente tem essas ideias e outras ideias aparentemente impensáveis. Então, está aí algumas informações a mais, tá certo? Eu gostaria aqui de deixar o texto aqui de Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3 ao 4, perdão. Bem, vamos entrar aqui no nosso texto. A vida é bem mais do que a política, no caso a marxista. Somente a verdade da Bíblia é eterna. As ideologias anticristãs vai passar com o tempo. O Estado não pode ser salvador ou o próprio redentor.
Isso é uma função impossível, mas um dos grandes inimigos do cristianismo bíblico é o marxismo. E no pensamento do marxismo, tudo é política, e quem redime a sociedade é o Estado comunista. Mas para tal triunfo é preciso que o marxismo conquiste sua arma suprema, que são exatamente duas. E esta arma se chama a máquina estatal e a nossa mente, onde as ações comunistas criam a verdadeira ditadura. A Bíblia vai ser apagada da história, ou no mínimo modificada. Tudo começa com aquela ideia antiga da serpente. Não é assim, não morrerias. Vamos ver aqui Gênesis capítulo 1, 3, verso 1 ao verso 4. Ora, a serpente era mais astuta do que todas as armarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Então, nós temos primeiro um mundo perfeito, bom, certo? Depois temos alguém que é rebelde e contesta este mundo, tá? Está contestando o mundo, tá certo? E põe em contradição este mundo. E disse, aí diz assim: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. É a mesma coisa no marxismo, se você pensar bem. O sistema marxista é assim: sempre vai dizer que nada é bom o suficiente, contradiz a realidade objetiva e concreta, e oferece um mundo mitológico onde tudo é de todo. E esse mundo nada mais é do que um mundo esquizofrênico, um mundo doentio, tá certo? Deixa eu tirar isso aqui. Não podemos, de fato, divinizar ou idolatrar nenhuma política, porque quando isso acontece, a política passa a pregar um falso evangelho. Os grandes seguidores do marxismo passam por cima de tudo e de todos. Um bom exemplo é o nazismo de Hitler, quando assinou uma resolução afirmando que dois povos jamais fariam guerra. Pouco tempo depois, o mundo começou a ver o terror nazista. O pior de tudo é que ainda tem evangélicos que apoiam o socialismo. Quero mostrar na página 118 que existem religiosos que votam e apoiam uma ideologia que veio do Deus das trevas. Deixa eu mostrar aqui na página 118. Uma coisa importante é que a gente tem que mostrar as coisas que a gente está pesquisando, né? Diz assim. Ainda temos a declaração de 1934, feita pelo grupo denominado Cristãos Alemães. Somos muito gratos a Deus por ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer. Essa servidão e obrigação contém para nós cristãos evangélicos seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Então nós temos grupos, infelizmente, para a tristeza de Deus e para o contentamento de Satanás, cristãos evangélicos que apoiam sistemas de pensamento e de prática marxista que visou e visa criar um rio de sangue. Eu, particularmente, não faço parte de nenhuma igreja, de nenhuma denominação que apoie ou que tenha em seu corpo doutrinário algum pensamento marxista. Se tiver, eu saio. Não tenho medo de dizer isso. Tá certo? Então, é triste a gente saber dessas notícias, que tanto no passado quanto no presente a gente tem pessoas que vão ser marcadas, né, com a marca do demônio. Parece que ser anestesiado pelo auto-engano é o fim. Não adianta mais mostrar documentos e nem a história.
para esses que já são escravos e súditos das trevas. Satanás é sim invencível e indestrutível quando não temos Deus conosco. Assim é o marxismo. É realmente impossível de derrotar. Mas se tivermos o verdadeiro e autêntico evangelho, podemos vencer essa guerra cultural e a espiritual. Quero citar aqui a página 123 e 124 do livro Marxismo Selvagem. 123 e 124. O impeachment de modo nenhum é o fim do PT ou de qualquer partido de esquerda, tá certo? E mesmo o fim do PT não é o fim do marxismo cultural. No entanto, não se mata a fera sem os primeiros golpes. Ela não é invencível, apenas se faz invencível. Pode ser verdade que o Tiranossauro Rex foi o maior predador da história, de sua época. Temos esperança que um dia, deixa eu ter aqui, que um dia nossos filhos e netos viverão em um país onde o marxismo cultural terá sido apenas uma triste experiência social. Então ele não passará de um simples fóssil ideológico. Concluímos com o texto de 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3. Vamos ver aqui, tá? Versículo 3 diz assim: Mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Vimos em alguns vídeos que o marxismo ataca as faculdades intelectuais, os sentidos e a própria história e, infelizmente, até o próprio Deus e o próprio Cristo. Sabemos que o mal tem várias formas e que já manipula muitos crentes, mas nosso dever é mostrar a verdade da salvação e da santificação. Por fim, o marxismo defende, justifica e incentiva os piores apetites sexuais, como pedofilia, incesto, certo? Casamento com o sexo, ou com mais de dois sexos, com animais. O fim da religião, principalmente cristã, da razão, o roubo, o crime, o aborto, as drogas, o fim da família, o pai, mãe, filho, a família tradicional. Tudo isso é o plano de Satanás embutido no marxismo, que vai ser aplicado nos últimos dias 100%. Estamos vendo, estamos vendo o reino de Satanás em micro situações. Precisamos ensinar apenas o evangelho. O marxismo se opõe a tudo. Deus não existe e nem existe verdade. Se você gostou desse vídeo, desse nosso estudo sobre marxismo selvagem, se você quer deixar alguma sugestão, alguma crítica construtiva no nosso canal, ajude-nos, se inscreva, compartilhe, deixe seu like se você gostou ou se você não gostou. Tá certo? Se Deus nos permitir, iremos continuar mostrando as escrituras ao mundo e a vocês. Que Deus nos ajude nessa caminhada e nessa difícil tarefa de comunicar o santo evangelho e as verdades que estão no evangelho. Forte abraço e até o próximo vídeo.